Seja homem, Arboleda. Olha a merda que você fez, que todo mundo tá falando de você. E eu peço a licença de vocês e dos meus amigos aqui de bancada da mesa, que a gente tem que analisar um grande jogo aí que o São Paulo fez no último sábado, mas hoje a gente começa o programa número 186 falando de um jogador que é o jogador mais longevo do São Paulo. Ele chegou em 2017 e que, mais uma vez, ele teve aí uma indisciplina. Mais uma vez ele deu um sumiço, e não é de hoje. No começo do ano ele também já deu um sumiço, foi lá para o Equador, o Arboleda. E eu peço licença para vocês para a gente começar o programa falando sobre esse cara que não respeita e não anda respeitando e não vai respeitar mais, porque também nem vai mais vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Vou dar um contexto rápido para vocês. O Arboleda era previsto a apresentação do Arboleda junto com o grupo na sexta-feira, ele não se apresentou. Descobriram no sábado de manhã, a gente já estava sabendo desde sexta que o Arboleda não estava no Brasil, mas foi descoberto e falado que ele estava lá no Equador. Nem o empresário dele, né, ele tem vários empresários, mas nem o empresário dele em contato com o São Paulo sabia do paradeiro dele. Os melhores amigos dele também não estavam encontrando ele. Havia uma suspeita, que eu acho que até se confirmou, que o Arboleda tinha trocado de número de telefone. Enfim, nesta segunda-feira agora, o São Paulo ele emitiu uma intimação para o jogador voltar a se reapresentar, mas mesmo se reapresentando, o Arboleda não veste mais a camisa do São Paulo. Bom, muita coisa já se falou sobre isso. Tem gente que apoia o jogador, que acha que a culpa é do São Paulo, é do Rui Costa. Tem gente que apoia o São Paulo nessa, sabe? Tá um pouco dividido. A gente até vai lançar uma enquete daqui a pouco sobre isso. E eu quero que vocês, seguidores, falem muito sobre a Arboleda aí na timeline, se você apoia ou não. Usem o Superchat pra gente discutir com vocês a opinião de vocês com o Superchat, tá? Mas assim, eu só queria botar um ponto aqui antes de vocês, meus amigos, falarem sobre isso. Não é de hoje e não é recente. O São Paulo, há 10 anos, há quase 10 anos, desde que o Arboleda chegou, acho que talvez o Arboleda teve o primeiro ano aí de comportamento no São Paulo, não põe a mão no fogo nisso, porque muitos dos casos que o Arboleda teve envolvido foram encobertos pelo clube, para que não desse mais merda, tá? Mais ou menos o que o São Paulo fez com o Adriano Imperador, que também teve muito problema no São Paulo. Mas chega um dia, gente, que o São Paulo tem que mudar. Que os comportamentos do Arboleda não podem ser mais aceitáveis. E vou citar alguns para vocês. Vestir a camisa do Palmeiras. Chegar atrasado em várias reapresentações depois de vestir a camisa da seleção do Equador. Seleção essa que não aceita mais ele. Depois que ele fez lá uma bobagem num amistoso nos Estados Unidos, a seleção do Equador nunca mais chamou o Arboleda de volta, e olha que é jogador de seleção. Enfim, eu aceito o que alguns torcedores dizem, que o Arboleda é o melhor zagueiro desse elenco, pode até ser, eu até acho que ele deu uma caída agora, mas assim, gente, se a gente quer mudar o São Paulo, se a gente quer manter a equipe, o grupo unido, se a gente quer mostrar para todos os jogadores do elenco que eles são importantes, a gente vai até analisar aqui o bastidor que saiu do vestiário com o Roger Machado, que o Roger Machado citou o Danielzinho, que o Danielzinho não ia participar do jogo, e o Danielzinho pegou e falou: tô dentro com o grupo, sabe? Que é uma coisa ultra positiva, sabe? Não aceitar reserva, entendeu? Vestir camisa de adversário, chegar atrasado, faltar compromissos com o clube. Chega, gente. O São Paulo, dizem, e é bem provável que seja verdade, é a avalista do Arboleda em muitos assuntos extracampo, que a gente não vai nem citar. Eu quero só ficar dentro do campo, dentro do que se compete aí ao campo, ao gramado, e a um pouco fora dele. Mas assim, o pacote Arboleda é um pacote de muitos problemas, que não é de hoje, não é do Rui Costa, não é do Macis,
não é do Roger Machado, é de muito tempo antes. E se a gente quer mudar o São Paulo, se a gente quer que o São Paulo evolua, é fora Arboleda. Boa noite, meus amigos, boa noite, Marcão, boa noite, Grécio. Desculpem esse alongamento aí, mas a gente tem que falar sobre esse assunto antes de falar, na minha visão, bem do jogo contra o Cruzeiro. Marcão, e esse cara, Marcão, e o Arboleda? Primeiro, boa noite, Perrone, boa noite, Grécio, boa noite, galera. É um baita de um cretino, né? A verdade é essa, atitude de moleque. É um cara que já tá há quase 10 anos no São Paulo e tratou o São Paulo como se fosse um clube de várzea, né? Então, cansaram de passar a mão na cabeça do Arboleda em outras situações, no que diz respeito a quando ele era convocado, se atrasar para se reapresentar, etc. E isso foi criando aí no Arboleda, na minha opinião, um monstro, né? Eu acho que o Arboleda já fez muito também pela nossa camisa. É um cara que, até chegar no São Paulo, ninguém sabia quem era o Arboleda. E construiu aí a sua carreira, né? E talvez aí uma boa parte da sua, vamos dizer, a parte financeira, né? Ganhou muito dinheiro com a camisa do São Paulo também, etc. E para mim isso foi também graças ao trabalho que ele desempenhou. Mas de qualquer forma, o Perrone, eu acho que nada justifica essa atitude do Arboleda, a atitude essa de moleque, repito mais uma vez, uma atitude cretina, né? De um jogador aí que mostra ser um baita de um ingrato. Então, eu tô com você nessa, não veste mais a camisa do São Paulo, né? Na minha opinião, acho que o Arboleda, né, dentre todas as coisas que ele já fez aí ao longo da sua trajetória no clube, essa foi talvez a pior, né? Então isso mostra um desrespeito não só com o grupo, mas com a própria instituição, com o próprio torcedor do São Paulo Futebol Clube, e isso é inadmissível, né? Eu até entendo o fato dele ter ficado chateado por ter perdido a titularidade. Isso já tinha acontecido na época do Crespo, né? A dupla de zaga hoje do São Paulo, quando a gente fala de jogar com dois zagueiros, é Alan Franco e Sabino, e o Arboleda já tinha perdido essa vaga entre os dois titulares. Jogando com 3 zagueiros aí, talvez pudesse, de repente, pensar na possibilidade de ter ele como um dos zagueiros titulares, mas de qualquer forma, né, quando chega agora o Roger Machado, na primeira oportunidade da ausência do Alan Franco ali, escalaram o Rafael Tolói. Acho que muito também pela questão comportamental, o Arboleda a gente já vem falando que já tá num declínio de carreira ali já tem algum tempo, né, e isso se mostrou na prática. De qualquer forma, né, nem vou entrar no mérito aí se deveria estar jogando, se não deveria. Tecnicamente, para mim, ele é melhor que o Tolói, né, mas independente disso, ele tem que respeitar o grupo, a decisão de um cara que tá acima dele no que diz respeito à parte hierárquica, que é o treinador. Então, independente dele gostar ou não, ele tá sendo pago para se reapresentar, tá sendo pago para ficar à disposição, e nenhum jogador, na minha opinião, meus amigos, é maior do que o clube, né? Rogério Ceni não é maior do que o São Paulo, que dirá o Arboleda. Então ele que vá pro inferno, e se quiser ficar pelo lado do Equador, lá que fique lá também. Pelo que ele tá jogando hoje, Perrone, eu sinceramente não vou sentir lá tanta falta. Vai ter que repor, né, uma peça ali do sistema defensivo, na minha opinião, né, nem o Rafael Tolói nem o Dória são jogadores confiáveis, apesar do Tolói não ter feito um jogo ruim contra o Cruzeiro, mas para bancar a permanência desses dois jogadores ali, tendo só o Sabino e o Alan Franco como titulares, né? Agora teve essa lesão do Alan Franco, a gente não sabe quanto tempo ele vai ainda ficar de molho, mas vamos torcer para que o São Paulo esteja agindo nos bastidores para repor a saída do Arboleda, que para mim também é inevitável, Perrone. Grécio, o que você pensa sobre esse assunto? E o Marcão falou uma coisa certa, cara. Você não quer mais vestir a camisa do São Paulo? Você não quer mais jogar no São Paulo? Cara, fala na cara, cara. Precisa fugir, precisa ir pro Equador, não avisar nada pra ninguém, trocar de telefone. O que você pensa sobre esse assunto, Arboleda e o São Paulo? Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcão. Cara, assim, eu não sei não se o Arboleda tá triste porque pegou o banco. Sinceramente, o Arboleda só faz merda. Arboleda sempre foi assim, ele sempre fez merda. O Arboleda é péssimo fora de campo. É um cara que se ele quer mesmo ser titular, ele, cara, tem 34 anos. O Arboleda tem 34 anos, ele não tem 20 e poucos anos, vai ser seleção. Nem seleção ele vai mais, porque levou um moleque menor de idade pra boate. Levou um moleque, o Kendry Paz, né? Ferrou com o moleque na seleção. Tava ele, aquele jogador do Flamengo, o atacante, agora deu um monte de problema também fora de campo, equatoriano, e levou um moleque menor de idade pra balada, né? E a seleção foi lá e cortou ele da seleção. Não pode ir mais pra seleção, é um moleque. O Arboleda é um cara de 34 anos, eu até vi um cara aqui comentando, né, nos comentários aqui do Semana Tricolor, comentou assim, daqui a uns 10 anos a gente vai ver o Gugu indo na casa do Arboleda vendo que ele tá pobre. É realidade. O Arboleda é isso aí. Um cara que teve problemas fora de campo, que tem informações aí, né, que ele deve dinheiro pra agiota. Tem informações, né, que o São Paulo tem que pagar dinheiro que ele deve. Um cara que ganha mais de 500 pau por mês. Tem essa história do Porsche dele, né? Tem. Que ele falou que o São Paulo ia arcar aí com, sei lá, impostos, algo assim, né? Algo em torno de 800 mil reais. Sim. O São Paulo iria arcar com isso. Eu vou contar uma coisa aqui de bastidores, tá? Não vou citar o nome. Tinha uma amiga, né? Que ela era fotógrafa, né? Fotografava lá os jogadores. O Arboleda não pagou uma fotógrafa, né? Que assim, não é perto de uma Porsche nem nada disso. A gente tá falando de uma fotografia, pô. Né? O Arboleda deixou de pagar uma fotógrafa no Morumbi, que fez lá seu trabalho pra ele. O Arboleda é uma vergonha.
O Arboleda é uma vergonha. A gente não tá falando de um caso, a gente tá falando de vários casos, né? Sem encontrar dentro de campo, com todo respeito, o Arboleda, bons jogadores nesses 10 anos. O Arboleda nem na final da Copa do Brasil tava, que se machucou. Quem foi que salvou o São Paulo na final foi o Diego Costa, jogador da base, jogador de Cotia, que ganhava quanto perto do Arboleda? Então, assim, o Arboleda, pra mim, pode sair, tchau, né? Pega o boné e vaza. O Arboleda é medíocre. Em comparação a jogadores profissionais como o Caleri, por exemplo. O Caleri é um monstro. O Caleri, sim, é um cara que fora de campo, né? Ninguém vê falar nada de ruim do Caleri. Ninguém vê falar nada de ruim do Caleri. A gente precisa de jogadores desse jeito. Bom, e a enquete tá no ar, galera. Arboleda tem vaga no time? Em outras palavras, vocês aceitariam a volta do Arboleda, que por mais que tenha problemas, ainda teria talento para ajudar o São Paulo? Tá aí aberto pra vocês, sim ou não. E aqui tem o Wellington tá fazendo uma pergunta pra você, Marcão. Se você já encontrou o Arboleda perdido aí no mundo. Não encontrei, mano. Sou que o Arboleda gosta lá, pelo jeito é mais virado pro lado do funk. Lá eu não sou muito adepto de funk, não. Mas o problema não é o cara colar em balada, não, Perrone. Acho que sim, muitos e muitos jogadores aí frequentam a noite, né? Às vezes até em momentos que não deveriam, né? Em momentos inoportunos, mas de qualquer maneira... fica aí a nossa crítica em cima dessa galinhagem que o cara fez, né, irmão? O cara tá tratando o São Paulo, e, pô, é um clube que abriu as portas pra ele numa carreira internacional. Até então, o Arboleda, quem que era o Arboleda ter chegado no São Paulo? Então, o cara tratar o clube aí como um qualquer, tá de brincadeira. O cara tem quase 10 anos de casa. E às vezes esse é o problema também, né, Perrone? O cara, por estar tanto tempo no clube, ele acaba se achando que é dono daquela porra e ele faz o que ele quer e a hora que quer, como eu já disse. O São Paulo também é culpado. Só para complementar isso que você falou. Ele acha que ele faz o que ele quer porque tem gente que, é o que você ia falar agora, tem gente que endossava isso. Pois é. Talvez o ex-diretor de futebol, pois é. Talvez o ex-coordenador de futebol, que passava a mão na cabeça. Agora, pelo que a gente tá entendendo, parece que não estão mais passando a mão na cabeça dele. Mas também nem deveriam, né, Perrone? O cara fazer isso aí que ele fez aí tá de brincadeira. Então, nem clube de várzea aí você não faz um negócio desse. Você precisa dar satisfação das coisas que você tá fazendo. Mesmo porque o Arboleda ele é pago pelo São Paulo. Ele não tá fazendo favor nenhum de estar vestindo a nossa camisa. Então, a partir do momento que o clube toma essa decisão e outra, não tem essa de fazer rescisão amigável, não. Ah, vamos lá, ó, toma aí, a gente rescinde o contrato, você não veste mais a nossa camisa. Não, faz ele pagar a porra da multa. Porque assim, tem um lance também aí de ter o abandono de emprego que precisa ser verificado. Né? Como ele é PJ e SLT mas o São Paulo também, notificou por conta disso. Exato, porque se for o caso do cara... Tem que haver uma notificação judicial pra ele voltar. Sim, mesmo porque se tiver que fazer o rompimento unilateral do contrato, ele que paga a multa pra sair do São Paulo. Claro. Ou que vire moeda de troca. Eu acho Quando é o contrário, é o clube que tem que pagar. Pois é, e o negócio é o seguinte, vamos rescindir o contrato de forma amigável, você não veste mais nossa camisa e o São Paulo, entre aspas, se livra do salário do Arboleda. Eu sou contra, mesmo porque o Arboleda pode servir como uma moeda de troca. Né? Então o São Paulo que não faça a vontade do jogador, porque muito provavelmente... Deve ser isso que ele deve estar pensando. Fala, vou forçar uma situação, os caras vão me mandar embora aí, tá tudo certo e deixa ele achando. Tem uma notícia exclusiva aqui, antes de você dar a sua opinião sobre o jogo, do André Hernan, tá? Ele falou que o Arboleda apareceu e fez contato com o São Paulo. O jogador procurou o clube e fez um rápido contato com a direção, dizendo que quer resolver o imbróglio com o São Paulo. O clube quer que ele venha para o Brasil e se reapresente. As tratativas agora terão início. Tendência é rescisão e não jogar mais pelo São Paulo. A ver as cenas nos próximos capítulos. Quer dizer, foi só o São Paulo notificar o cara que o cara resolveu aparecer? Por que não aparece de cara, né? Porque seja homem, Arboleda. Olha a merda que você fez, que todo mundo tá falando de você. Enfim. Mas é uma maneira de forçar a situação, né, Perrone? Mas é uma maneira, na minha opinião, errada, cara. Claro que é, mesmo porque é um cara... errada. Já seria errado se o cara tivesse há pouco tempo no clube, ainda mais estando o tempo que ele já tá no São Paulo, fazer isso aí é uma baita atitude de moleque. Com certeza.